Boa noite. Espero que não estejam tão decepcionados porque não veio o Padre Eugênio, né? E nem o Padre Elano. Então, eu sou o terceiro, né? Assim, a terceira opção, medalha de bronze. Mas venham com muita alegria. Eu acho que eu viria, mesmo que eles viessem, só para estar aqui com vocês. Acho que o primeiro contato presencial que eu tive com o movimento foi o ano passado, quando houve a consagração à Nossa Senhora. Quem estava na consagração à Nossa Senhora? Que foi lá nas Dunas, Nossa Senhora de Lourdes. Nós fizemos a missa de consagração do movimento à Nossa Senhora. Depois, também por uma questão que tiveram que mudar a data, sempre foi no lugar do Padre Eugênio, né? E teve também a convenção e teve uma mudança de data, o Padre Eugênio já não podia ir na nova data, e também me perguntaram, eu me coloquei à disposição e fui com o Padre Franco. Mas aí já tem um ensinamento para a gente, assim, nem tudo na vida vai do jeito que a gente programa, né? E eu acho que no Natal, em torno ao Natal, aconteceu muito isso, né? Você imagina ali uma família, quer dizer, um casal, um jovem casal, José e Maria, que poderia, assim, que tinham todo um plano para a vida deles, e de repente aparece um anjo e anuncia uma coisa extraordinária, né? Ela que ficaria grávida pela ação do Espírito Santo e daria à luz o Salvador da humanidade. Todos os planos dele, assim, as cartas são todas embaralhadas ali. Depois São José pergunta, ok, ela está aí, o plano de Deus para ela está claro, e o que é que eu tenho a ver com isso, né? Assim, e eu, como é que eu fico nessa? E o anjo aparece para ele em sonho e diz, José, não temas tomar Maria e o menino, né? Porque tu também fazes parte desse plano. E aí José entra também no jogo. Mas aí depois, assim, se é o filho de Deus, então vai ter todo um tratamento com tanta dignidade. Que dignidade, né? Vai prestes a ter, assim, já perto do nascimento, se declara o tempo de um recenseamento, todo mundo tem que ir para o local onde tem a sua família de origem, então eles têm, imagine viajar com uma mulher grávida de 9 meses, né? Hoje, com 6 meses, já não viaja nem de avião, imagine de jumenta a pé, né? Então, aquela mulher que viaja e chega lá, não tem hospedagem, né, para eles, e vai nascer Jesus numa manjedoura, num lugar onde se come, onde os animais comem, né? Então, quantos imprevistos, quantas coisas que eram para ser de um jeito e foram de outro. Recentemente, eu moro na Itália já há 20 anos, né? E recentemente teve um pai que viveu uma tragédia muito grande, que houve uma comoção nacional na Itália, perdeu a filha de uma maneira muito trágica, e agora não cabe contar toda a história, mas esse pai viveu toda aquela dor com muita dignidade, de uma maneira muito bela. E ele, no dia do funeral, né, da missa de corpo presente da filha, ele citou aquele escritor Khalil Gibran e dizia o seguinte: o verdadeiro amor não é físico nem romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que existe, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que será e tudo aquilo que não será, que não é do jeito que a gente pensa. As pessoas mais felizes não são necessariamente aquelas que têm o melhor de tudo. Vou repetir. As pessoas mais felizes não são necessariamente aquelas que têm o melhor de tudo, mas aquelas que fazem o melhor com o que têm. As pessoas mais felizes são aquelas que fazem o melhor com aquilo que têm. A vida não é sobre como sobreviver à tempestade, mas como dançar na chuva, né? A vida não é como sobreviver à tempestade, ou seja, só me defender dos problemas, mas como dançar na chuva. E quando ele falava da chuva, ele estava falando das tantas lágrimas que ele derramou pela morte da sua filha. A vida não é sobre como sobreviver à tempestade, mas como dançar na chuva.
Quando esse ano nós organizamos lá no Vaticano, onde eu trabalho, junto com o Patriarcado de Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude, né? Muitos talvez ficaram sabendo, porque talvez seja um dos maiores eventos de jovens do mundo. Então a Tice foi com o Daniel e os meninos, o Daniel Filho, o João, o Gabriel, a Maduda também, namorada do Daniel Filho, estava lá. Acho que se conheceram lá, né? São frutos já da Jornada Mundial da Juventude. Depois da jornada, eles foram visitar alguns lugares na Itália, alguns lugares santos também, e eu e o Padre Almeida fomos com eles para Assis. E lá a gente estava tendo dificuldade. Foi tipo José e Maria procurando um local e ninguém aceitava, né? A gente querendo celebrar a missa, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Finalmente, botaram a maior banca, mas deixaram a gente celebrar, porque a gente não tinha programado. Deixaram a gente celebrar numa capelinha lá na Porciúncula, né? Na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Um lugar muito importante para o franciscanismo. E lá nos deixaram celebrar numa capelinha. Quando eu chego lá, para minha surpresa, para a nossa surpresa, que depois eu expliquei para eles, era exatamente a capelinha que tem como tema o amor não é amado, que é o tema da novena de Advento que é proposta para os familiares, né? Porque nesse lugar, um dia, um camponês ia passando e ouviu um homem chorando aos prantos, em soluços, né? E era São Francisco, que dizia, chorando, o amor não é amado, o amor não é amado, né? O nosso Deus, que é amor, é tão rejeitado pelos homens. E ele chorava aos prantos, e quando ele disse isso para o camponês começou a chorar também, né? Então é a Capela das Lágrimas, que celebra esse acontecimento, onde São Francisco disse que o amor não é amado. Depois eu não disse mais nada, não. A invenção aí de fazer a novena com esse tema foi dela, com o núcleo dos familiares. Eu não tive nada a ver com isso, não. Mas acredito que teve a inspiração também nesse lugar. E nesse ano também, nesse período histórico, se celebram vários acontecimentos importantes na vida do franciscanismo, né, da ordem franciscana. Por exemplo, em 2026 vai ser os 800 anos da morte de São Francisco. Mas já desde o ano passado, os franciscanos começaram a celebrar vários acontecimentos importantes na vida dele. E um desses acontecimentos que se celebra esse ano são os 800 anos da criação do primeiro presépio. Vocês sabiam que a primeira pessoa a fazer um presépio foi São Francisco de Assis? Né? Ele foi a primeira pessoa. Ele chegou numa cidadezinha lá perto de Assis, Greccio, e ele começou a montar um negócio tipo esse aqui, né? E começou a fazer uma espécie de presépio vivo. Faltava o menino Jesus. Mas ele teve uma experiência mística, eu acho que praticamente assim um êxtase, e ele começou a agir e a fazer gestos como se ele tivesse com o menino Jesus nos braços. E foi uma comoção geral, uma comoção também para ele mesmo, né, de viver aquele momento. E desde então se criou a tradição do presépio no mundo inteiro. Mas esse ano nós celebramos 800 anos do primeiro presépio, que foi feito por São Francisco de Assis. Então, eu estou contextualizando, né? Vou tentar ser mais breve. Depois disso, também a Tice introduziu a imagem, o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é a padroeira de toda a América Latina. Até das Filipinas, que não é na América Latina, obviamente, é na Ásia, mas até das Filipinas ela é padroeira também. E essa coisa que eu disse no começo, né, de que através, às vezes, até das coisas que não são do jeito que a gente quer, que a gente programou, Deus tira uma coisa boa. Tinham me pedido, eu cheguei quinta-feira aqui em Fortaleza, e tinham me pedido para hoje celebrar a missa no Shalom da Paz às 18 horas, né, na capela do Shalom da Paróquia da Paz. E hoje de tarde me avisam que tinha sido um engano,
né? Que não era eu que ia presidir a missa, que era o Padre Silvio, que era para eu ir era na terça-feira que vem, que eu nem posso, né? Aí disseram que era o Padre Silvio, eu fiquei um pouquinho assim chateado, porque eu digo, às vezes a gente chama até algumas pessoas que querem participar da missa com a gente e tudo, mas eu disse, tudo bem. Só que eu cheguei lá e a homilia do Padre Silvio foi tão bonita sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que me serviu até para esse momento com vocês. Porque ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou que, porque a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe é em 1531. Daqui a pouco, bem-vindo Padre Tiziano, que chegou, né? Daqui a pouco, daqui a 8 anos, vamos celebrar os 500 anos da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas o Padre Silvio contextualizava essa aparição e ele dizia que quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu lá perto da cidade do México, era um período muito difícil, porque tinham ido os missionários para o México, mas era a civilização asteca que estava lá. E tinha muitas práticas assim, até abomináveis, como, por exemplo, sacrifício de crianças. Então, eles tinham, por exemplo, uma prática que, quando acontecia uma tragédia na natureza, e a pior de todas as tragédias para ele era o eclipse. Outro dia todo mundo fez uma festa aqui, né, porque teve o eclipse. Lá era uma tragédia na época. Era a pior de todas, o eclipse. Quando acontecia uma tragédia na natureza, eles faziam sacrifícios de vida humana, inclusive de crianças, né? E quando Nossa Senhora ela aparece lá na cidade, perto da cidade do México, ela fala exatamente contra esse sacrifício, essa prática do sacrifício de criança. E o que é que tem aqui embaixo dos pés dela, né? Uma lua em forma como se fosse num momento de eclipse, né? É como se Nossa Senhora estivesse dizendo para aquele povo: aquilo que é a coisa de que vocês têm mais medo e que causa a situação mais abominável, que era o dia que eles sacrificavam mais crianças, era quando acontecia um eclipse, isso está debaixo dos meus pés, né? Então, hoje também Nossa Senhora vem trazer essa mensagem forte. O que é aquilo que vocês têm mais medo na vida, né? Qual é a maior tragédia que aconteceu ou que vocês temem acontecer na vida de vocês, na nossa vida? Nossa Senhora tem isso debaixo dos seus pés, né? E ela traz, digamos, o menino Jesus, que, como ela apresentava, é o verdadeiro Filho de Deus, é o Filho de Deus. E porque ele vem, nós podemos, tem até uma música que diz, né? Porque ele vem, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer naquilo que Deus vem fazer de novo nas nossas vidas. Agora, para o homem sedento de poder, de riqueza, de um prazer desmedido, em um mundo muitas vezes consumista, hedonista, que significa o culto do prazer desenfreado, um mundo orgulhoso e egoísta, ver-se diante de um Deus que se faz pequeno, que nasce num estábulo, que vive a vida simples e escondida de Nazaré, que morre numa cruz e ressuscita sem aparecer nas primeiras páginas dos jornais, não é evidente amar um Deus assim. Não é tão simples amar um Deus assim. Se fosse um Deus poderoso, ele é poderoso, mas se fosse um Deus que se revelasse a nós somente como todo-poderoso, rico, cheio de glória, seria fácil, né? Mas o Deus que nós adoramos é um Deus capaz de encontrar o homem, como acontece aqui com Nossa Senhora no quadro de Guadalupe, de nos encontrar nos pontos mais baixos da nossa existência, nos nossos abismos, nos nossos lamaçais, nos nossos túmulos, até mesmo nos nossos infernos. Tem situação na vida que a gente diz, eu estou vivendo um inferno. Não precisa levantar o braço não, mas levante só dentro de você. Quem já viveu um momento assim que você diz, isso aqui é um inferno, né? Pois o nosso Deus, ele desce nesses infernos para nos elevar, para nos ressuscitar e para restaurar a nossa dignidade.
É um Deus que no Natal nos convida a fazer essa experiência, para depois transbordar nas nossas relações com os nossos familiares e amigos. E a vida vai nos apresentar essas oportunidades de encontrar um Deus assim. Tem uma música do Shalom, da comunidade Shalom, que ela foi... Essa letra já existia, era uma letra em francês de um poema, Qui donc est Dieu, né? Quem é esse Deus? Quem então é Deus? E que foi traduzida e musicada pela Amanda Pinheiro, da comunidade Shalom. E essa música diz assim: quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos, como um menino? Quem é esse Deus? Jesus chorou no Evangelho algumas vezes. Quem é esse Deus que chora a nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte nos dá vida? Quem é esse Deus que pode nos abrir as portas do céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus que a gente tem o poder de ferir? Como é que pode a gente ferir a Deus? Se a gente ferir o nosso próximo, a gente fere a Deus. Quem é esse Deus que é tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Vulnerável. Um Deus vulnerável. Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Por isso amar o amor, né? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós, seus filhos, sua imagem? Quem é esse Deus para nos amar assim? Né? Como não amar o amor? Como não amar um Deus assim? Na convenção dos casais, estou terminando, viu? Vocês estão já olhando para mim como quem diz, tá bom, já falou demais, né? Mas na convenção dos casais, não sei se vocês lembram, os casais que estavam lá, que eu dava o exemplo de Cronos e Kairos. Quem lembra, né, que estava lá na convenção? Porque quem era o deus Cronos na mitologia antiga, né? Como é que os homens imaginavam, uma das formas com as quais o homem imaginava Deus no passado? Deus era tão poderoso, aí ele recebeu o nome de Cronos, né? Que ele devorava os seus filhos assim que eles nasciam. É um Deus parecido com o Deus dos astecas, né? Que Nossa Senhora veio desbaratar. Né? Um Deus que sacrifica o homem, tão poderoso que pisa no homem. Mas o Deus que nos é revelado em Jesus não é um Deus que devora o homem, mas é um Deus que se deixa devorar pelo homem. Porque quando Jesus nasce numa manjedoura, ele nasce num local onde se comia o alimento dos animais. Então é como se ele se desse em pasto, né, aos homens. Em vez de comer e destruir o homem, ele é aquele que dá vida ao homem, porque o alimento nos dá a vida. E nós sabemos que Belém significa o quê? O nome Belém, cidade Belém, significa o quê? Casa do pão. De certa maneira, quando Jesus nasce em Belém, Belém se torna a casa dele. E Jesus é o pão que se dá a nós em alimento. Vou contar mais uma história, né? Tinha um casal francês, o marido acreditava em Deus e a mulher não. É difícil isso acontecer, né? Normalmente é mais o contrário, né? Mas o marido era muito religioso e a mulher não. E ele queria de toda forma que a esposa tivesse uma experiência com Deus. Aí ele pensou numa estratégia: eu vou levar ela na Catedral de Chartres, na França. Porque lá tem vitrais tão bonitos, é uma igreja tão bonita que talvez pela arte e pela beleza essa minha esposa vai encontrar a Deus. Não dizia Dostoiévski que a beleza salvará o mundo? Então, pela beleza, ela vai encontrar a Deus. Quando ele chega na igreja, ele mostra os vitrais, mostra as coisas mais bonitas que tem na igreja, a mulher é totalmente indiferente, não queria nem saber. Né? Assim, olhava, achava bonito, mas passava.
De repente eles vão passando assim, numa capela lateral, tinha um padre idoso, bêbado, celebrando a missa. E a mulher para e fica como estátua, olhando. Aí ele diz, pronto, agora foi tudo por água abaixo, né? A mulher, um exemplo desse, um padre idoso, bêbado, celebrando a missa, está tudo perdido agora. Nunca mais minha mulher vai querer saber de nada da igreja, da fé, de Deus, nada. Para a surpresa dele, começam a cair lágrimas dos olhos da esposa. Ele não está entendendo mais nada, né? A mulher não se interessou pelas coisas mais bonitas que viu na igreja, um vexame daquele, a mulher chorando, né? Quando terminou a missa, a mulher ficou a missa inteira. Quando terminou a missa, ele quis explicar para ela a situação. Ela disse, não precisa dizer nada, eu creio. Não precisa dizer nada, eu creio. Aí é que ele não entendeu mesmo. Só em casa é que ela foi dizer para ele. Qual foi o raciocínio dela? A graça que Deus deu para ela naquele momento. Ela disse, se Deus se coloca nas mãos de um homem tão pobre, tão vulnerável, tão pequeno, tão frágil como aquele, tão pecador como aquele, talvez até tão sujo como aquele, eu acredito num Deus assim. Né? Eu acredito nesse Deus humilde, nesse Deus que se faz tão pequeno e que se coloca tão frágil e vulnerável nas nossas mãos. Né? E para concluir, caiu nas minhas mãos esses dias um livro de um padre inglês, Timothy Radcliffe, que foi durante alguns anos superior-geral dos dominicanos, da Ordem de São Domingos, e hoje é um grande pregador. E ele dizia o seguinte, de todas as religiões, o cristianismo é exatamente aquela religião mais ligada à dimensão de carne e de sangue do homem. Né? Porque nós celebramos no cristianismo, o primeiro grande mistério que nós celebramos, que é o do Natal, é de Deus que se faz carne como a gente. Né? E aí ele dizia sobre a vida de Jesus, que vale também para a nossa vida. Jesus viveu momentos profundos de crise. Quais foram? Ele experimentou a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos seus amigos. Como sempre, quem foi que permaneceu com ele até o fim? As mulheres, né? Mas ele fez da crise a oportunidade do dom total de si. Ele fez da crise a oportunidade de amar até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Crescer na maturidade, isso vale também para os matrimônios, vale para a relação pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos. Crescer em maturidade, crescer no amor, implica atravessar essas crises nas quais nós temos a impressão que o mundo desmorona. Tem situação que a gente vê assim que o mundo está desmoronando, né? Crescer em maturidade no amor implica atravessar essas crises, nas quais nós temos a impressão que o mundo desmorona. Eu vou terminar mesmo agora, porque acho que aquela pessoa que anuncia 3, 4 vezes que vai terminar e não termina, né? Outro dia teve um ali num lugarzinho lá na Finlândia, foi aqui bem pertinho, né? Que foi fazer um discurso, né? Levou o povo esperando 5 minutos, ele fez 20. E 3 vezes ele anunciou que ia terminar, né? E aí parecia que estava começando tudo de novo. E eu estou fazendo a mesma coisa, né? Mas a lógica de Deus, dizia uma grande biblista, uma mulher, Bruna Costa Curta. A lógica de Deus, o modo com que o amor de Deus chega às últimas consequências, trazendo a vida, trazendo para a vida quem estava morto, perdoando os mais graves pecados, é aquilo que nós celebramos nesse tempo. Onde o perdão de Deus se oferece ao homem,
Quando o homem simplesmente aceita esse perdão, ele nasce de novo. Esse é o milagre do amor de Deus, que nós somos chamados a viver. E que vocês que são casados são chamados a reproduzir no matrimônio. Que nós, como padres, também somos chamados a viver em todas as nossas relações. E com todos os nossos irmãos. A nós, e nesse tempo do Natal, é pedido um amor que seja sinal desse amor com que Deus nos ama. Aos casais, em particular, é pedido um tal dom de si, ao ponto de levar a paciência do próprio amor até o fim, até o sinal que no Senhor Jesus será levado definitivamente a cumprimento. Um amor capaz de dar a própria vida por aqueles que o querem matar, né? Para aqueles que não amam o amor. Mas nós, com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos limites, nós queremos amar o amor. Amém? Amém. Eu acho que agora nós vamos amar o amor na Eucaristia, né? Mas a Tis vai explicar, tem outras coisas também, né?